mulher, né? Ela é fisiculturista e foi confundida e foi impedida de entrar no banheiro feminino da academia. Deixa eu voltar com a nossa repórter Juliana Nascimento. Ju. Gernan, sobretudo uma lutadora, Kelly, viu? Estava conversando aqui com ela, enquanto esperava você nos chamar, e ela falando que já trabalhou como cabeleireira, já trabalhou com dança, já conheceu 8 países, morou na França, inclusive, né? E aí terminou voltando para poder terminar o curso dela de educação física, atua como personal já há muito tempo, há décadas, está fazendo nutrição ainda, né, para dar um plus aí nesse serviço que ela oferece. Futura psicóloga, já estou sabendo agora, ou seja, uma mulher forte, né, de uma vida que não foi difícil, não foi fácil, não é fácil, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu conversei com ela, mas mesmo assim você não desiste. Não, nunca. Nunca, 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 nunca. Desistir nunca. Eu venho de pais guerreiros, de mãe guerreira, e eu preciso de provar para eles e para mim mesmo que eu consigo. Mesmo com a dificuldade que eu tive da depressão, que vocês sabem que é uma coisa que sempre desmotiva a gente, quer que a gente fique em casa, não quer que a gente saia, não quer que a gente faça nada. Né? Eu tenho episódios de coisas terríveis que já passou aqui na minha cabeça. Você está vendo isso aqui, ó, essa todo dia eu me acordava e queria me enforcar aqui. Todo dia, nessa sala aqui. Mas ninguém sabe da minha história. Por isso que quando ela me apontou, eu perguntei se ela sabia da minha história. Porque muitas pessoas têm história, mas ninguém quer saber da história. Quer só olhar e julgar. Só olhar e apontar. Só olhar e diminuir. Tu tá entendendo? Mas a gente tem uma história. Para chegar onde eu cheguei, eu ralei muito. Eu sofri muito preconceito. E cheguei. E isso é que vai me fortalecer a continuar. Porque eu tenho que continuar por mim, por tudo que eu vivi para chegar lá. E não posso deixar ninguém nem nada ocupar o meu lugar. Só isso. Que declaração forte, Kelly. A gente não havia conversado sobre isso, você até me pegou de surpresa. O que foi que te resgatou dessa depressão, né? Porque eu já ouvi falar muito que não existe cura para depressão. A gente tem que sempre estar, né, de olho nela, cuidando para que aquilo não tome a gente novamente. O que foi que te tirou dessa situação de pensar diferente, né, e de tentar reagir? Se você olhar minhas redes sociais, eu sempre posto coisas relacionadas a isso. A atividade física ela não é só simplesmente para cultuar o corpo, para deixar o corpo bonito. Eu tenho mania de dizer que todas essas marcas, todas essas curvas, todos esses músculos que vocês veem em mim, acham bonito, foram de muita dor aqui. Dor aqui, ó, psicológica, de luta contra você, contra seus medos, contra a sociedade, contra as coisas que as pessoas inventam sobre você, que foi o que aconteceu. Então são lutas internas. Sabe aquela história do copo que vai enchendo e transborda? A depressão é isso. É uma coisa que vai acontecendo no seu cotidiano de infância e chega uma hora que o corpo não aguenta e reage dessa forma. E o que me salvou foram todo dia ir para a academia. Eu malhava 3 horas, 2 horas, eu ficava lá e hoje ainda é assim. Quando chega a hora que eu termino o treino, eu fico triste. Só para você ter uma noção. Então, hoje, a educação física não é só um trabalho, é a minha vida. E se eu não tivesse maturidade, se eu não tivesse discernimento, que eu acredito muito que foi Deus, eu estaria hoje até ter prejudicado o meu trabalho. Se eu tivesse revidado, se eu tivesse agido com agressividade. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito explosiva. Então, uma mulher negra, forte, musculosa, dando numa menina, porque ela acredita que ela tem idade de ser minha filha. Tu entende isso? Kelly, você acabou de falar que o teu ofício é mais do que um trabalho, né? É mais do que o teu ganha-pão, mas sim, é a tua vida. Sim, como é que tá, então, você hoje, um dia depois do ocorrido, porque foi ontem de manhã, Gernan, na academia por volta das 10 horas da manhã, como é que tá você hoje? Conseguiu dormir? Voltou ao trabalho hoje? Conseguiu trabalhar ontem depois do ocorrido? Ontem, assim que teve o ocorrido, eu estava sem condições nenhuma
Nem sei como é que eu cheguei em casa, que minha moto estava empenada, eu estava tremendo, mas mesmo assim vim, porque a gente é guerreira, a gente é guerreira. Quem vem da periferia sabe, quem quer ganhar seu dinheiro dignamente, trabalhar, sabe que tem que enfrentar e tem que vestir a capa de super mulher e ir mesmo para cima. Então eu vim devagarzinho, mas eu cheguei aqui, eu desabei. Hoje de manhã eu não queria abrir os olhos, eu não queria acordar, eu não queria falar com ninguém. Eu tive que tomar remédio para poder dormir, porque você dorme, mas a sua mente não para. E o que eu fecho os olhos, quando vejo às vezes a postagem de alguém, são as mesmas vozes falando as mesmas coisas. E os apontamentos e os olhares. E isso é que deixa a gente com trauma, é isso que fere, que mata a gente por dentro, não é fisicamente não. Normalmente, quando você percebe os olhares para você, para o seu corpo, né? Porque eu tô aqui, a gente tá quase a mesma idade. Você tem 45, eu tenho 39, já caminhando para os 40, né? E assim, vamos ficar do lado aqui, bem mais forte que eu, né, Gernan? E eu treino, viu? Só não tão pesado assim, que ela é bem mais forte que eu, né? Tatuada também. Então, naturalmente, é aquela mulher que vai chegar e vai chamar atenção. A minha dúvida é, esses olhares, né? Quando você percebe, são olhares de admiração. Nossa, como ela é forte. Ou são olhares de julgamento? Então, hoje não mais tanto julgamento, mas antigamente era julgamento mesmo. Era de chamar de viado, desculpa a expressão, né? De apontar, dizer que até que vai matar, que se eu pegar na rua eu dou. Como eu já me troquei bate-boca em barzinho, né? Eu não sou um homem não, mas eu vou virar um homem agora para mostrar a você como é que se... Tu tá entendendo? É as pessoas entrar dentro da sua vida, dentro do seu espaço e querer lhe apagar. Querer que você seja exterminada dali. É assim que eu me sinto. Tá entendendo? Hoje acontece admirações, até de mulheres, mas a maioria das vezes são olhares duvidosos. O que me incomoda mais são as risadas, apontamentos, principalmente de homens que bebem, que ficam alterados. Geralmente, quando eu estou acompanhada, não, mas quando eu estou só, puxão de cabelo, carnaval mesmo, puxão de cabelo, apontar armas, sair correndo, coisas desse tipo. Coisas desse tipo que, confesso, Kelly, eu não consigo nem imaginar, né? No meu lugar aqui de privilégio, eu não consigo nem imaginar, mas como deve ser difícil. Sim. Como deve ser difícil. E hoje eu me coloco no lugar delas. Eu passei isso, né, vez ou outra, e elas. Porque ali, elas querem ser aquilo, elas tomam para ela, batem no peito e vai. Entendeu? Imagina você ir num restaurante e não poder sentar, não poder comer. Porque você está sempre observada com olhares horrorosos. Eu olhava na menina, eu vi, ela não me escutava, ela não escutava ninguém. Tu tá entendendo? É como se o alvo dela fosse eu mesmo e ela quisesse me atingir. Acho que se ela pudesse, ela me bania dali. Tu tá entendendo? E eu queria entender isso, que eu não entendo. Quando o Kelly fala sobre ela, Gernan, ela tá se referindo, claro, às mulheres trans, né? O que elas passam, né? Que não é o nosso caso aqui. Bom, esse caso está sendo investigado, repito, pela Polícia Civil. Amanhã, os acusados, né, nesse processo, de acordo com o registro feito por Kelly e por Marcela, a aluna dela, serão ouvidos. Gernan, volto com você. Ok, Ju, meu muito obrigado, tá certo? A gente vai continuar acompanhando esse caso aqui no nosso